Agradecer pelo convite, né? O Leia está sempre na minha trajetória e sempre nos meus pensamentos, apesar de não conseguir participar efetivamente, né, das reuniões e muitas das ações que acontecem no laboratório, mas aonde a gente circula, a gente leva o Leia, né, e as atividades que são importantes, né, nessa discussão do rural e da geografia agrária, num curso, né, que pouco se discute, né, e que a Regina também vem somar aí, com outro tema muito importante, que é a juventude rural, né, que também é uma bandeira que me é cara nesse momento, assim, né, pensando o contexto em que eu estou agora como educadora de jovens rurais aqui em Canguçu. Então, além do Leia, comecei agora, em março, né, um vínculo mais próximo com o programa de pós-graduação na antropologia, como bolsista voluntária aí no pós-doc, articulando aí os fazeres da vida com a universidade novamente, e vinculada então à EFASU aí no curso de ensino médio e técnico em agroecologia, que acolhe, né, filhas e filhos de agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades quilombolas do território Zona Sul. Então, a gente tem uma diversidade do rural também, e de identidades, né, a partir desde Erval, e extrapola um pouco o território, parando ali em Eldorado do Sul, com estudantes do assentamento do Movimento dos Trabalhadores Desempregados, lá de Eldorado. Eu me perco muito na prosa, porque é isso, assim, né, vem várias coisas, várias lembranças, então a Giancarla, que está mediando aí, fica à vontade de dar uma cortada, se eu me empolgar para além do combinado. Mas então a proposta hoje é discutir um pouquinho dessa relação, né, comida, identidade, cultura, comida, identidade e simbolismo. E aí a gente fez um recorte aí de uma discussão do trabalho de conclusão de curso na geografia, né, escrito em 2011, defendido em 2012, e que foi costurado aí a 6 mãos, né, com a orientação da Giancarla e da Renata, e que foi um trabalho bem importante, assim, pela trajetória com a Giancarla e com a Renata aí nessa caminhada da graduação. Então, a proposta já estava eu passando os slides no teclado, né? Tem essa questão da geração também, né, que não é adaptada às tecnologias. Então, como eu já tinha falado, né, algumas questões que trago hoje oriundas, então, dessa pesquisa, para o trabalho de conclusão de curso da geografia. E aí o recorte de análise são famílias agricultoras, né, pertencente a 2 colônias ali do 8º distrito de Pelotas, ali porque é meu município vizinho hoje, né, limítrofe a Canguçu. E então foi realizada uma etnografia, né, como possibilidade de conhecer, de conversar, conviver, trabalhar e também festar aí com essas famílias, né? Com a observação participante nas festas. Então, a porta de entrada da pesquisa, ela se dá, claro, que anterior a isso, né, com um projeto desenvolvido e coordenado pela professora Giancarla, em que eu era bolsista, e que foi por onde cheguei a essas colônias e conheci parte dessas famílias também, né, que foi um projeto bem amplo, em que a gente entrevistou 91 ou 92 famílias, né, Giancarla? E que, então, a partir dali, resolvi seguir, né, os estudos e o olhar a partir, então, da alimentação, né? Então, foi feita a observação participante a partir das festas e depois da cozinha, né, da comunidade, onde aconteciam as festas, eu fui para a cozinha de algumas famílias ali dessas 2 colônias. Muito buscando isso que a Ellen Wortmann coloca num dos textos dela, dos colonos do Sul e do Nordeste, que há uma enorme diferença entre ler sobre e falar com pessoas estranhas, vivenciar a alteridade e vivenciar a autoridade, né? Entre lidar com descobertas feitas por outros e descobrir por si mesmo, né? Então, nessa ideia de descobrir por mim mesma é que me desafiei aí, né, com o apoio do povo da antropologia, a observação participante e ferramentas aí do método etnográfico para desvendar aí esse rural a partir da comida. Então, localizando para o povo que não é daqui do sul, do território aqui, né, de zona sul,
Estamos à esquerda, acho que ficou pequeno esse mapa, mas à esquerda, então, destacado ali o município de Pelotas, no mapa do Rio Grande do Sul, e à direita, então, o mapa do município de Pelotas, né, com suas municípios vizinhos, limítrofes, e em destaque, então, o Rincão da Cruz, que é onde está localizadas as duas colônias em que foi feito o estudo. Essa coisa de ficar olhando para o chat também, né, dá uma desconcentrada. Então, apresentando brevemente, assim, o contexto histórico de conformação, né, dessas duas colônias, a colônia Maciel, ela é criada, digamos assim, né, lá entre 1881 e 1882, mas ela começa a ter a ocupação efetiva, né, no final de 83, início de 84, né, como consta no livro Tombo da Paróquia, em que ele, né, o administrador, né, orientou a dividir esses lotes coloniais, e aí depois de um ano introduzia, né, colocava, inseria as primeiras famílias, né, colonas, imigrantes de italianos da região do Vêneto, na sua maioria, então, dessa província aí, de Treviso. E aí começa, então, essa povoação e a ocupação deste território. E a colônia São Manuel, um pouquinho mais depois, né, com um caráter particular, né, fundada em 1893, e que lá em 1898 já constava, né, no livro Tombo da Paróquia também, que em torno de 104 lotes, né, estruturados, e em torno de 79 famílias, que, né, com a preponderância alemã, italiana, mas também o que eles chamam de brasileiros, né, os que não teriam essa origem europeia, que estariam conformando esse território, que compreende aí os brasileiros e que também não compreende os que já estavam aqui, que são os indígenas e os descendentes de escravos, né, que não estavam computados aí nesses dados. Que é um outro processo, né, que ficaram às bordas aí dessa colonização. Então, algumas imagens do campo de estudo, né, então a etnografia, ela foi feita a pé, digamos assim, né, então o caminhar também se conformava na pesquisa, né, de desbravar essas estradas e as dicas de atalhos e conversas e para na casa de um para pegar referência de onde tu quer chegar. Então, tudo se conformou em dados depois para a gente analisar aí esse rural, né, que nós estávamos adentrando. E nós partimos de uma discussão, né, no TCC, dessa ressignificação do rural, né, dessa valorização do rural, que, como vai falar o Thomas, né, claro que com um olhar mais para a Europa, de que não é um movimento recente, né, então tu tem lá, desde o século XVII, ele já aponta, né, esse movimento, como novas sensibilidades ao rural, né, que essa natureza e a tranquilidade do campo, ela já vai se constituindo como um destino de lazer para os citadinos e de cura também, né, então há esses dados, principalmente na Europa, né, que as pessoas ficavam entristecidas ou com, né, com alguns sintomas que hoje a gente chamaria de depressão e que buscavam o rural, então, para essa cura, né. E claro que no século XX, mais intensificado agora no século XXI, né, é essa demanda cada vez mais intensa por este rural, né, tido como autêntico, aquele em que são reconhecidas as funções para além da produção de alimentos, né, como o Arthur Cristóvão, que é um pesquisador português, coloca. Então, o rural ele passa a ser visto para além de um espaço que produz alimento para nutrir aí o povo do urbano, né, e também do rural. E que há essa demanda urbana, né, pelo que é o tradicional, o artesanal e o local, um movimento em direção a esses elementos emblemáticos do rural. E é nessa discussão em que a gente tenta fazer essa análise aí, compreender esse processo de valorização do rural, mas também associado ao que a gente chamou de uma constituição de uma italianidade nessas colônias, na colônia Maciel e São Manuel, e tendo em vista depois do que mais adiante a gente apresenta aí desse apelo, não só pelo rural, mas por uma italianidade, né, por uma comida italiana, por uma música italiana na busca de um dialeto, né, do Vêneto ainda. E aí, tomando então a comida como uma perspectiva de análise, né, entendendo que ela possui seus significados, né, simbólico, de que a cultura não é estanque, tendo presente isso, né, que passa por contínuas atualizações e ressignificações,
Então, é a partir daí, né, dessa tomada da comida como perspectiva, que a festa de Santana e a Noite do Vinho, elas se constituíram como um espaço aí de estudo, né? E aí, pensando a comida, a partir do que o da Mata coloca lá, quando ele discute o simbolismo da comida no Brasil, de que o alimento, ele se transforma na medida em que passa pelo processo de transformação cultural, né? Ou seja, na cozinha. Então, a grosso modo, nós temos a farinha de milho, que é um alimento, né? E a polenta como uma comida. E para orientar um pouco de quando a gente comida como perspectiva de análise, né? A comida ser a porta de entrada para pensar o rural ou para pensar qualquer outro aspecto, né? Que possa se vir a pensar o consumo, enfim, outros temas. A Renata Menashe e a Denise Amon vão discutir um texto e vão colocar que a comida, né? E as práticas da alimentação, elas podem se constituir como narrativas, né, da memória social e de uma comunidade ou de um grupo social. Ou como a Eunice Maciel vai colocar, que ao se alimentar, o homem cria práticas e atribui significados àquilo que está incorporado a si mesmo, né, o que vai além da utilização dos alimentos pelo organismo. Então, o alimento ou a comida, né, para além de algo que vai nutrir né, o corpo biológico. E aí o Guarini vai um pouco mais adiante, colocando que o homem se alimenta de acordo com a sociedade a que pertence. Isto é, de acordo com a sua cultura, com seus costumes. Então, a partir dessa teia aí de significados da comida, é que a gente adentra a cozinha da comunidade, onde são preparadas as festas e as refeições, principalmente, né? E também depois adentra as cozinhas das famílias, no seu cotidiano de trabalho e de vivência aí nas colônias. Então, a gente pensa esses dois momentos de festar da comunidade a partir do texto do Champagne, que é um autor francês que vai estudar as transformações no rural também, não necessariamente nesse termo, e que ele aponta essas mudanças, né, e pensa, então, que há, né, coloca que há uma festa antiga, a festa antiga e uma festa antiga. Isso nos inspirou um pouco, também nos orientou, assim como o texto do Bourdieu, lá do Camponês e Seu Corpo, que faz uma etnografia em bailes rurais, no rural da França, né, que é a comunidade a qual ele é oriundo, que meio que orientaram, então, essa experiência de etnografar o fazer e o festar, né, na comunidade. Então, a festa de Santana é uma festa religiosa vinculada à Igreja Católica e que acontece sempre no mês de fevereiro, né? E ela é historicamente organizada pelas famílias da comunidade, né? E a festa do Dia do Vinho, ela é uma festa mais recente, né? Que ocorre no mês de agosto, no inverno, e a primeira foi realizada em 2006, né? E aí eu acompanhei, né, com observação participante, a quarta e a quinta edição. E é uma festa que ela foi pensada, né, criada pelos produtores locais ali, né, produtores de vinho, tanto da colônia Maciel como colônias vizinhas a Maciel, e por entidades, instituições, né, que apoiam essas famílias produtoras de uva e vinho, como a Embrapa, a Emater, universidades, sindicatos de trabalhadores rurais, prefeitura de Pelotas. Então, é uma iniciativa de uma festa relacionada, digamos assim, a negócios, né? Ao contrário não, mas que não dialoga com a proposta da festa de Santana, se for analisar os dois contextos de criação, né, da festa, de pensar essa festa na comunidade. E aí eu vou trazer alguns elementos, assim, para elencar alguns elementos que foram observados e que dialogam com essas dinâmicas do rural, né? Então, a festa de Santana, que é essa festa religiosa, que ela começa a ser preparada uma semana antes, muito antes disso, porque é escolhido os festeiros, é planejado toda a festa com reuniões que iniciam mensalmente, depois, conforme vai aproximando da festa, se reúnem semanalmente, após a lida nas suas propriedades, se reúnem na comunidade, né, juntamente com o pároco, para discutir o andamento da festa, qual banda vão contratar, o cardápio, né, o que vai ser inserido, enfim.
Durante a semana, então, ela é organizada pelas mulheres, né, que trabalham, que fazem toda a parte dos biscoitos, pães, cucas, enfim, bolos, enfim, vão trabalhando, vão fazendo toda essa dinâmica, né, de passar o dia na comunidade, e aí tem uma pessoa que vai cozinhar, fazer a refeição para essas mulheres que estão trabalhando na comunidade, né. E tal qual a gente percebeu e percebe ainda hoje em diferentes contextos, não só na Maciel, do cotidiano das famílias, né, a parte interna da comunidade, né, que é o salão, né, de festa, e a cozinha, ela é delimitada como um espaço feminino, né, então, aos cuidados das mulheres, e onde essas mulheres trabalham e decidem, né, tomam decisões e executam da sua forma, a partir do diálogo no grupo de mulheres, né. Enquanto que a parte externa, né, a copa, a churrasqueira e até mesmo a organização do pátio, ela vai ser um espaço predominantemente masculino, né, na organização da festa e no realizar da festa também, né. Então, tem a copa da cozinha, que vende a salada de fruta, fatia de bolo durante a festa, no dia da festa, no domingo, e tu tem a copa que vende cerveja, refrigerante, próxima ao jogo de bocha, que é administrado pelos homens, e a copa da cozinha administrado pelas mulheres, né. Já a festa do dia do vinho, os homens limpam e organizam o salão, e há também essa presença masculina na cozinha, né, que os homens, por exemplo, que preparam a polenta, por demandar força e por outras tantas justificativas, mas que também nos levou a articular, porque ela é também uma festa que ela é uma festa de negócios, né? Ali você está fazendo a propaganda do seu vinho, buscando novos mercados, dando visibilidade para aquela produção, para aquela propriedade e principalmente para aquela cultura, né, que está sendo, entre aspas, vendida, né, uma italianidade. Tem um texto da Renata Menasci, de muito tempo já, uma pesquisa com famílias produtoras de leite no Paraná, em que as mulheres tiram leite, né? Tiram leite, manejam as vacas e tudo mais. À medida em que havia recurso para comprar a ordenhadeira, que era introduzido o maquinário, digamos assim, ela passa a ser negócio de homem, né? O negócio do homem. O homem assume a leitaria e a mulher passa a condição de ajudante, principalmente quando essa produção de leite passa a ser a renda principal da família. E a gente articula um pouco com essa vivência das cozinhas das festas e das cozinhas das famílias, em que no cotidiano das famílias a cozinha também as decisões e tudo que ali acontece é dado pela mulher, né? Mas talvez, né, por ser uma festa em que envolve também a questão do negócio, né, como eles utilizam o termo, há então os homens quase que à frente, né, de alguns pratos e de como que organiza, de como que decora, né? Então, estão lá limpando as mesas, enchendo balão para fazer a decoração, balões e tudo mais. Então, pouco, não vou me estender muito nessas descrições, mas são ações e práticas, principalmente essa é a palavra, né? São práticas que são diferentes dependendo do contexto em que estão inseridos, né, de festa. Então, a festa, pensando um pouco o cardápio, né, a alimentação, os alimentos. Na festa de Santana, a gente vê que não há uma preocupação em utilizar o bolo de caixinha, em utilizar a margarina, enfim, de utilizar os alimentos industrializados. E há também, né, a questão da banha, a nata, o queijo da colônia. Então, há um cardápio híbrido, né, como denominou a Mariana Ramos numa pesquisa com famílias colonas mais ali do norte do estado. Então, os alimentos são preparados a partir desse cardápio híbrido, como no cotidiano das famílias, né, em que há os produtos da propriedade, né, produzidos na propriedade, e também os consumidos, né, adquiridos no trecho de Pelotas. E na festa do vinho a gente percebe esse esforço aí em preparar uma comida com os ingredientes tidos como os antigos. Então, há uma busca pela farinha de milho crioulo branco. O toicinho já vem da tal propriedade a partir do abate do porco.
Os ovos têm que ser os ovos da colônia, diferente da festa de Santana, como utilizam muitos ovos em janeiro, fevereiro ali. Fevereiro não é um período em que há uma grande produção de ovos, né? Então se compra os ovos também no supermercado. Então, na festa do vinho, essa preocupação para a Fortaia tem que ser o leite da vaca, né? Como a gente diz, não da caixinha. Tem que ser o ovo oriundo da colônia. Então há uma preocupação porque está vinculada a uma festa em que ela é preparada e realizada para o urbano. Então, né, a festa de Santana ela é feita pela comunidade e para a comunidade, não que não venha, né, visitantes urbanos, tanto é que há uma divulgação desde o ônibus que circula nas colônias com cartazes colados, nas rádios, enfim. Mas a festa do vinho, ela é pensada e preparada para um público da cidade, né, para um público urbano. Então, há um limite de ingressos, há um valor que não é considerado muito acessível, né, porque inclui as entradas, depois o jantar principal e vinho e suco de uva à vontade toda noite. Né? Então, com esse apelo aí, é acrescido um valor aos ingressos que difere do que se gastaria, por exemplo, num dia todo de festa da festa religiosa da comunidade. E muito em função desse apelo por esse autêntico, por esse rural e principalmente pela italianidade, né, por ser uma festa do vinho preparada por descendentes de italianos, com um cardápio, né, dito e considerado como um cardápio italiano, que há essa preocupação, então, em não trazer ingredientes industrializados e como se a cultura ela não tivesse esse movimento também, né, nas receitas, né, no fazer aí dos alimentos. Então, já tinha falado um pouco do preparo aí da Fortaia e de outros produtos, de outros pratos. Então, como eu já tinha falado também, que a gente pode entender que esses processos eles estão relacionados a esse processo da modernização da agricultura, né, que é mais amplo essa discussão, e assim como transforma também os cardápios das famílias e da festa, né, de Santana, num cardápio híbrido, emerge aí a criação dessas novas tradições, né, o qual nos remete aí à festa do Dia do Vinho a partir de uma demanda externa à comunidade, né, e uma discussão também mais ampla que é o que o Thomas e o Cristóvão vinham apontando lá nos primeiros slides. Então, do que já tinha falado, então a foto acima é o preparo dos bolos para a festa religiosa, que são os bolos de caixinha, né, que é feito depois uma cobertura ali e colocado granulado, né, ao mesmo tempo que tem também na festa a cuca, né, uma tradicional receita preparada por senhoras da comunidade, que tem todo um saber fazer, e que está presente nas duas festas, mas o bolo de caixinha com o granulado não está presente na festa do Dia do Vinho como sobremesa. Por exemplo, vai estar lá o sagu e o creminho tradicional, aquele com ovos e leite, e um pudim, no máximo, assim, de sobremesa. Pêssego, né, a compota de pêssego. Então, há nesse cardápio híbrido aí que a gente vinha falando, né? Então, tu tem desde o caderno de receita, que perpassa de mão em mão, quem coordena a cozinha, né? Esse caderninho. O modo de fazer, né? Ao mesmo tempo que usa ainda a máquina manual para fazer a bolachinha, está inserido lá o forno elétrico para assar, né? Para os pães e cucas, ao mesmo tempo que utiliza um forno industrial adquirido pela comunidade, a pessoa, a mulher, né, que acompanhava ali se estava pronto ou não, assado ou não, mesmo tendo um termômetro que dizia quanto de temperatura estava o forno, ela tinha sempre uma folha de bananeira ao lado do forno e colocava dentro do forno a folha de bananeira para tirar a temperatura. Então, o quanto essas práticas e saberes eles vão dialogando aí com esse processo da modernização da agricultura, com a chegada das tecnologias e tudo mais no rural, né? Enquanto vai dialogando aí esses saberes tradicionais com a modernidade, como a gente coloca por vezes. As três primeiras imagens da festa de Santana, né? Então é uma festa que inicia com a missa, depois o churrasco, né? E aí as cadeiras e mesas distribuídas pela sombra por diferentes espaços
As famílias levam cadeira de praia e por ali, e seus pratos e talheres, e por ali fazem as refeições. À tarde, jogos, sorteio de brindes, café colonial, aí tem uma gama de bolos e biscoitos e tudo mais, e o baile. Então, o baile com bandinha, a música é a bandinha, né, a dança relacionada à bandinha à tradição alemã, né? E à noite, então, há o que eles chamam de discoteca, que é para atrair o que eles diziam que era para atrair a juventude. Então, aí, como dizia o padre Capone, é esses tut até a meia-noite, que ele ficava furioso com essa festa aí do baile à noite. E as três imagens abaixo já é do salão, preparado para a festa do vinho, né? Então, que há toda uma dinâmica de organização, cardápio polenta, carne de porco assado, carne de galinha assada, rúcula, radite, a fortaia, enfim, sobremesa, então, como já tinha falado, o sagu. E há, então, um espaço onde é colocado os barris de vinho, para em que cada produtor fica, né, a parte do seu barril de acrílico, servindo o público. E há também, então, essa delimitação da morada da casa de pedra, as fotos dos antepassados quando chegaram à colônia, a foto do passaporte, né, desse antepassado quando chegou ao Brasil. Então, todo um apelo, né, a essa história, a essa cultura, que também, de certa forma, é vendida e que é o selo de, digamos assim, de que estou numa festa numa comunidade italiana e me alimentando não só de comida, né, preparada a partir de receitas italianas, mas também da cultura, né, que ali está posta, digamos assim. Então, da cozinha da festa, eu não estou controlando o tempo, Giancarlo. Dá para ver na gravação. Tá. Da cozinha da festa, aí então a cozinha de casa, né, do cotidiano dessas famílias. Na sua maioria, essas famílias, né, na época, isso já faz 10 anos, né, comercializavam pêssego, né, tinha uma produção voltada para a comercialização de pêssego, que é uma questão, que é uma tradição nessa produção, nessas colônias. A Giancarla fez a tese dela há muitos anos atrás, muitos não, algumas décadas atrás, já era em relação ao pêssego, né, nessas colônias. E aí, mais adiante, então, o fumo e o tomate. E a adesão desses cultivos tidos, né, como comerciais, e principalmente o fumo, que demanda muito tempo e energia, né, das famílias, e ocupam grande parte da propriedade também, né, principalmente quando são famílias que possuem poucos hectares de terra, acaba diminuindo ou eliminando essa produção por gasto, né. Mas na maioria das famílias foi constatado que houve uma redução na produção, mas não houve não pararam de produzir o que come, né? Então, como vai dizer a Flávia Marques, a produção para o autoconsumo, ela alimenta e constrói as relações sociais, representadas na doação e troca de alimentos, que possuem valor simbólico, constituindo-se como elemento criador e mantenedor de vínculo e compromissos entre as famílias. Então, nessa linha e nessa ideia de que a comida é para além do biológico, mas ela também alimenta relações sociais e alimenta uma comunidade, no sentido das relações ali estabelecidas, né, e construída por gerações, que também se mantém a horta, que se mantém o engorde do porco, e quando carneia, então parte, né, o quarto é do seu fulano, então leva lá no vizinho. Quando aquele vizinho carneia, ele devolve o mesmo pedaço de carne, o quarto, né, para aquela família. Então, essas relações que a gente pode observar a partir da comida e das práticas, né, relacionadas à alimentação, se mantém, né, apesar, claro, que dessa movimentação da identidade e relacionado aí aos anos que vão dando suas transformações, né? Em parte dessa diversidade, essa imagem não ficou muito boa reproduzida aqui, mas parte dessa diversidade, né, do que é produzido para o gasto, como é denominado pela Kátia Grisa, né, do que ela ouvia dos interlocutores quando ela fez a dissertação, da produção para o gasto e a produção para a venda, foi representada em algumas oficinas que foram realizadas por outro projeto e que se somou a essa discussão do TCC, que era um projeto com a professora Renata Menache, em que as crianças representavam o que produziam ou que tinham na sua propriedade, né? Então, a partir
do olhar da criança, a gente também começou a perceber de que há sim uma produção, apesar da gente às vezes ter um olhar mais fatídico, né, de que só produzem fumo, só produzem soja, só produzem tomate, né, mas que há ainda essa produção. Então, algumas imagens da produção considerada para venda, né, para comercialização, o pêssego, o fumo e o feijão também ainda estava presente naquele período em algumas famílias, produzido não só para o consumo, mas para a venda também. E da produção para o consumo, a horta, né, o queijo, os ovos, né, o vinho não veio aí, mas poderia estar nos dois espaços, tanto de comercialização quanto de consumo. Então, no cotidiano dessas famílias relacionado aos hábitos alimentares, né, há uma prosa entre gerações, né? Então, o seu Carlos, por exemplo, que é um senhor de mais idade, ele disse que não lembra de tomarem vinho todos os dias, né? De que não havia essa rotina, né? Esse hábito de tomar vinho todos os dias, né? Costumava tomar vinho nos finais de semana, né? À noite, quando chegava alguma visita, ou um cliente para comprar, né? Que já que perpassa gerações, essa questão do fabrico do vinho para o consumo, mas também para venda, né? Já a nora, né, do seu Carlos, que não possui essa ascendência italiana, ela sempre estava remetendo à importância de manter a tradição, né? E lamentando de que havia se perdido muito dessa tradição, né? Que o esposo não comia polenta, que o esposo não falava o dialeto do Vêneto, né? Nem entendia, né? Quando falavam algumas palavras, né? Os pais dele, por exemplo, conversavam, trocavam algumas palavras em italiano. E na interpretação dela, então, tomar vinho todos os dias seria uma prática associada à manutenção dessa tradição, né? Assim como comer polenta em outras famílias. Não tem muito, a gente nem come mais polenta. Então, com esse discurso de que, pensando que essa cultura é estanque, né? De que não há um movimento também na alimentação, havia uma definição nas famílias se seria ou não, se ainda se manteria essa tradição italiana ou não, dependendo da quantidade de vezes que preparavam a polenta, por exemplo. Então a gente percebe que, embora já não com tanta frequência, a polenta, o vinho e outros pratos, né, é um prato que ainda está presente às mesas dessas famílias, né, tanto entre os descendentes de imigrantes italianos quanto entre os descendentes de imigrantes alemães, o que pode ser atribuído a essas relações, né, de vizinhança e casamento interétnico, e também com as famílias definidas como brasileiras, né, que também produzem vinhos, alemães também, as famílias descendentes de alemães também têm essa tradição de produzir o vinho, né, de ter as parreiras, de manter a poda nas parreiras, de produzir seu vinho, né. Então, vai estar posto lá o feijão, o arroz do dia a dia, né, as verduras, a batata, o suco de uva, né, que é produzido para o ano todo, o sagu, né, para receber uma visita, então sabiam que a pesquisadora estaria aquele dia com eles, então há a preparação da comida para a visita, né, e a sobremesa, então, era o sagu. Mas como eu já tinha falado, o vinho, né, e a polenta, eles são símbolos da culinária italiana, mas ela está à mesa, então, de famílias descendentes, não só de italianos, né? O que evidencia naquele recorte, né, de análise de tempo, que a italianidade ela pode ser interpretada como um elemento que constitui aí uma identidade colona compartilhada, como a Geralda Severt trabalhava, porque ela já é falecida, mas já deixou essa obra aí para a gente como contribuição, de que há essa identidade colona compartilhada. Então, para além, né, de uma identidade, de uma italianidade, né, há essa identidade por essas fronteiras que são mais fluídas do que uma idealização do rural ou de algo tradicional, né, de um olhar muitas vezes dessa demanda urbana, né. Então, as fronteiras elas são muito mais fluídas do que a gente acaba às vezes colocando ou refletindo sobre, né? E nós entendemos que essa definição da Giralda era importante, né, para essa discussão, assim, de que a gente vem pensando no início uma constituição de italianidade,
mas que a gente percebe é uma identidade colona compartilhada. A gente entende que essa valorização positivada do rural, da comida, das festas e da cultura italiana, ela conduziu à criação da festa do Dia do Vinho, a essas novas ressignificações, né, que parecem fornecer esses elementos para a constituição de uma identidade italiana associada a uma identidade mais ampla, que é essa compartilhada. E que a gente pode também pensar que essa constituição, né, essa constituição dessa italianidade, ela não se relaciona estritamente à origem, mas estaria relacionada a um contexto de idealização do rural, constituindo-se um elemento estratégico de valorização do lugar de viver dessas famílias e dos produtos de origem local. Então, era mais ou menos nesse sentido, os trechos, os elementos aí, para se pensar esse rural, nas suas múltiplas faces, né? Algumas referências utilizadas, que a gente pode então trocar também depois. Alguns sites relacionados ao tema, então a gente tem o Leia, que na página do Leia está também os saberes e sabores, com as pesquisas mais relacionadas a essa discussão da alimentação e cultura, né? Em diversos recortes, né? Como em da reforma agrária, comunidades quilombolas, e também o site do GEPAC, que é o nosso grupo de pesquisa, alimentação e cultura, coordenado pela professora Renata, que está com a plataforma NAURGS, que é esse link aqui do GEPAC. E aí vou deixar um convite aí para uma palestra de inauguração aí do canal no YouTube desse nosso grupo aí do GEPAC, né, Giancarlo? Que é Pandemia e Desigualdade, que vai ser uma palestra com o antropólogo Jean Segato, que vai trabalhar um pouco aí com essa vulnerabilidade aí do consumo e das vidas.